Boa energia a todos, amigos sinergéticos, Nonato, Castelo, prazer estar aqui com vocês de novo. Nós tivemos aí uma pequena falha de lives nessas últimas 2 semanas, mas não foi, graças a Deus, a nenhum problema de saúde, nenhum problema que possa preocupar os nossos amigos que nos prestigiam com sua audiência. Tá? Então, esse vídeo irá para o Sinergético, do YouTube, é uma retomada dos assuntos, porque foram tantos assuntos diversos nessas 2 semanas, quase 3, né? Que a gente fica até assim meio preocupado em abordar o quê, né? Porque está todo mundo falando de tudo e a CPI do Senado, né, do Congresso, praticamente tomou a mídia e nós, como sinergéticos, temos por cuidado não embarcar numa imprensa pautada pelo Executivo ou pelo Congresso ou pelos, vamos dizer assim, militantes, né, que estão aí querendo realmente fazer um barulho além da importância que lhes cabe. Né? Esse é um posicionamento muito claro que o sinergético tem que ter em mente. Nós fizemos algumas reestruturação nos nossos grupos de debates fechados, né, o WhatsApp e assim por diante, porque nós precisamos turbinar já a busca da solução. Como foi proposto no início do semestre, já no final do ano passado, início desse ano, que é o que nós estamos buscando, né? O fim da especulação civilizatória. Nós já estamos praticamente, né, semana que vem vai ser já a entrada de junho, tá certo? E nós estamos chegando ao nosso objetivo. É desmascarar uma série de questões que são pura perda de tempo num debate totalmente inócuo que não nos leva a lugar algum. Né? Eu vou explicar rapidamente alguns termos que eu usei desde junho do ano passado, vai completar um ano, na primeira live junto ao Centro Democrático dos Engenheiros, onde eu tive a honra lá de fazer um trabalho mais profundo sobre a exposição do que vem a ser o sinergético. Tá? Então, em primeiro lugar, a questão civilizatória, né? Tudo que está acontecendo no mundo hoje resultará numa mudança de vida, né? Não vamos entrar na condição sendo uma mudança para melhor ou para outra condição mais prejudicial à convivência humana, mas o normal já mudou. E isso nos remete ao trabalho que foi feito nos últimos 15 anos, que é, se nós não mudarmos a matriz econômica pelo seu lado de, vamos dizer assim, geração de bem-estar da sociedade, geração de bem-estar não significa geração de dinheiro, não significa pura e simplesmente riquezas materiais, né? Que seria conhecido como a concupiscência, tá? Que é um item que já vem desde o primórdio dos tempos, né? Nasce lá nos desejos das histórias bíblicas, né? 5.000 anos, 6.000 anos atrás já tinha esse tipo de preocupação do ser humano, né? A busca desenfreada pelos prazeres, né? De todos os tipos de prazeres, inclusive, numa instância, o prazer sexual. Então, nós estamos, nesse momento atual, restritos a uma condição de sobrevivência sem o acesso a esses prazeres, tá? Sem entrar no mérito moral de cada tipo de prazer. Eu, hoje, por acaso, estou aqui em Brasília, estou na casa da minha filha com a minha neta, curtindo o aniversário, e esse é um prazer indescritível, né? Porque mesmo com todos esses lockdown, com esses sistemas aí de isolamento, graças a Deus, a minha família não teve nenhum problema relacionado a essa situação vigente no país. Então, eu quero transmitir esse otimismo para aqueles que assistem às nossas lives e que o sinergético, como estudo, ele vem justamente ao encontro disso. Tá? O sinergético tem 2 dimensões bem claras ao longo desses 40 vídeos que nós já fizemos, né, dessas lives, foram explicados certos pontos. O principal deles e foi dito na Rio+20 em 2012,
Se não houver uma mudança na estrutura de geração de riqueza, na sua mais elementar condição, tá? Não haverá solução para os problemas macroeconômicos e sociais. Tá? Isso me custou muito caro ao longo desses 15 anos, pessoalmente. Por quê? Porque muitos se entenderam que essa proposta teria ligação ou teria origem em alguns, vou dizer assim, modelos econômicos vencidos, ultrapassados, tá? Que já tem mais, um deles tem mais de 250 anos e o outro tem mais de 100 e poucos anos, 140 anos. Então, o sinergético ele veio para ocupar um espaço que até então não era ocupado, não foi abordado tão recentemente por conta das tecnologias necessárias ou suficientes para dar solução ao novo modelo social high-tech, ou de altíssima tecnologia. Tá? Então, todos nós hoje, literalmente, temos até os professores, que se diria, né, não tem como substituir um professor, né? Mas com essa digitalização total do sistema, até os professores viraram clipes, vídeos, que se pode replicar, sabe quantas mil vezes? E aí a essência do professor, que é a interação com o aluno, ela se dissolve num mecanismo literalmente mecânico, né? Mesmo que seja computadorizado, ele não deixa de ser um tipo mecânica, ele se torna uma relação muito fria entre o detentor do conhecimento e aquele que está buscando conhecimento. E educação ele vai muito além do conhecimento, ele é uma interação pessoal, né? É um respeito entre pessoas. Então, essa história, né, que nos, vamos dizer assim, nos forjou como civilização, parece-me que, em vários momentos, tomou o caminho paralelo ou, vamos dizer assim, até mesmo divergente do objetivo que se tinha, que é o bem-estar, e não necessariamente a satisfação do prazer. Então, a especulação civilizatória com quem nós estamos criticando, abordando e pedindo para que finalize, né, como a gente coloca, o fim da especulação civilizatória, é que, com todos esses mecanismos de cerceamento biológico, para que não houvesse uma replicação de qualquer tipo de coisa que está já mais do que exaustivamente falado nesses últimos 18 meses, praticamente, é que o sinergético já tinha essa expectativa de infeliz condição do ser humano. Tá? Então, a sociedade, em busca das suas concupiscências, né, acabou se perdendo em vários prazeres que estão muito além ou muito fora do bem-estar de convivência social. Nós não estamos aqui preocupados em fazer uma questão messiânica, mas as anomalias do mercado, vamos dizer assim, deficiências dos modelos de relações econômicas e também pessoais, começou a contaminar de tal forma a nossa sociedade que chegou um momento, que nós consideramos aqui como sinergético, de colocar isso à tona de uma maneira bastante eficaz e clara. Né? Tudo na vida tem um lado bom. Até essa condição de pandemia ou de, né, isolamento do ser humano está contribuindo para muita gente refletir sobre o que realmente é importante e que possa nos dar o prazer, né? E não cair numa situação de simplesmente o uso e fruto das forças para exercer um desvio de conduta ou cair na concupiscência. Tá? Então, isso tudo nós temos debatido, geralmente em off, em grupos fechados. Estas lives são abertas, né? Nós desejamos boa energia a todos, como um cumprimento genérico, boa tarde, boa noite, para justamente salientar a necessidade de que, sem um bom controle das energias, da energia, né, pessoal, da energia que nos provê os bens da sociedade, água, né, fogo, alimento, se nós não nos respeitarmos e não respeitarmos essas condições de energias, essas instâncias, falando mais tecnicamente, né, as instâncias energéticas, a degradação
ou a utilização, né, das falhas sociais, caindo na especulação. Essa especulação vai desde processos interpessoais, né, onde muitos estão se manifestando na internet como um todo. As principais, vamos dizer assim, estouro de views, né, são de produtos ou de pessoas assim, lamentavelmente sem conteúdo, né? Vira uma palhaçada, vira um desrespeito às pessoas, um desrespeito às instituições. Então, parece que está caindo num lugar comum e, pior, bem polarizado. Todo mundo fala mal de qualquer um, sem o mínimo respeito pela pessoa, não vou falar nem pela condição da pessoa, né? Então, nós estamos pedindo o fim da especulação civilizatória, ou seja, vamos buscar valores absolutos, e aqui eu quero introduzir um debate muito interessante que aconteceu no grupo da engenharia. O que vem a ser verdade, né? Tem um presidente aí do maior país da América Latina que fala, né, João 28, se não me engano, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que acontece nesse conhecer a verdade? Para você conhecer a verdade cientificamente e também até conceitualmente livre, né, no conceito livre, você tem que estudar muito, conhecer a fundo qualquer fenômeno que altere a condição daquele fato. Então, a primeira coisa é essa, conhecer muito. E a segunda coisa, quando você conhece o suficiente e observa o fato, você tem que fazer uma análise multidisciplinar. Não é só pelo seu ponto de vista profissional. Você tem que fazer uma análise multidisciplinar. Por isso que a ciência se dividiu em várias especialidades para que cada um possa fazer a sua análise e emitir seu parecer. O que sobrar comum a todos esses elementos, a todos esses estudos, a todas essas bases de conhecimento, isso sim será a verdade. Ela tem que sobreexistir a qualquer análise. Tá? Então, nós temos que fazer uma reflexão no nosso momento civilizatório, que a nossa verdade está totalmente, vamos dizer assim, corrompida. Tá? Cada um acha que é dono da verdade. Eu tive muita oportunidade de debater isso com gente vamos dizer assim, dessas comunidades esotéricas que eu gosto muito de aparecer e debate a essência do ser humano e da sociedade. Então, eu deixo aqui essa minha contribuição. Tá? Com relação à questão já macroeconômica, que é extremamente especulatória também, quero deixar em pauta para a gente conversar rapidamente hoje, nós estamos num momento econômico-financeiro mundial extremamente perigoso para as consequências do que poderá acontecer caso o que está em estudo, ou que está sendo analisado, venha a se concretizar. Né? Temos aí nos Estados Unidos, o Donato pode até dar um briefing, né, do que está acontecendo lá, um breve comentário do que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Oriente Médio, aquilo lá nunca tem fim, tá certo? Porque são coisas importantes que, no mundo que hoje virou uma esquina, tudo pode nos afetar. E o sinergético tem que estudar isso e propor a solução. A solução tem que passar pelo respeito das energias primárias do planeta. Se nós não respeitarmos a essência da nossa condição de vida, ou seja, nós não podemos desperdiçar, nós não podemos jogar fora a custo de nada, ou virar isso, né? E aí eu vou dar uma cutucada bastante grande no modelo econômico dessa semana, que foi que um empresário lá nos Estados Unidos chegou e disse o seguinte, né? O Bitcoin gasta muito energia para ser mantido ou garimpado e, consequentemente, ele não é green, ele não é ecologicamente viável. Com isso, só com a fala desse sujeito, né, o que acontece? O Bitcoin caiu praticamente a 50% do seu valor nesses últimos 30 dias. Então, isso chama-se especulação pura e simples. Tá? Uma pessoa que tem o poder de fazer esse tipo de interferência no mercado é vamos dizer assim,
especulador. Então, como especulador, ele está literalmente exercendo o seu papel de tomar ou, né, vamos dizer assim, sequestrar ativos de outra pessoa, porque o especulador ele tem um papel fundamental na economia, mas não quando ele usa isso para destruir a relação básica no sistema de comércio. Para isso existem as agências reguladoras. Então, fechando o raciocínio, o cuidado disso tudo, né? No momento do Brasil, nós temos a maior empresa de energia do Brasil, né, junto com a Petrobras, a Eletrobras, sendo colocada praticamente a leilão. Certo? Então, nós temos que tomar esse tipo de situação, tomar esse cuidado, porque nós não podemos deixar isso acontecer. Tá? A Eletrobras tem que ser vendida, pode ser dissolvida ou pulverizado o seu pacote de ações, pode ser feito, né, uma chamada de capital com ações não vinculadas às, vamos dizer assim, a queima do seu patrimônio estatal? Pode ser até feito. Agora, a pergunta é o seguinte: vale a pena fazer isso? Isso tem que ser feito nesse momento de transição? Tem um outro evento que está acontecendo, que nós tomamos conhecimento, que é uma coisa chamada dumping dentro do país, um dumping para destruir um setor empresarial, que talvez a gente conclua aqui no assunto de hoje, que o Castelo é um dos maiores incentivadores desse setor, e está havendo um dumping para quebrar as empresas que providenciam esse tipo de solução. Então, nós temos que deixar bem claro que, infelizmente, o nosso atual governo federal, ele vamos dizer assim, se perdeu, tá, na responsabilidade de manter a coesão econômica do nosso país. Então, isso tem que ficar bem claro. Nós não vamos fazer crítica contundente hoje, mas já vamos pavimentar esse assunto para as próximas reuniões. Tá? Temos que ter responsabilidade com a manutenção da estrutura econômica do país. Não podemos deixar. Outro fato relevante também, desculpe, eu veio à tona aqui agora, é que eles também resolveram recuperar a usina de Angra 3 e alocaram 15 bilhões de reais para reconstruir ou terminar aquela obra que virou literalmente um elefante branco. Tá? Então, eu quero deixar essa crítica, porque, gente, é uma tremenda falta de capacidade de inovação. Esse assunto foi discutido no Plano Nacional de Eficiência Energética em 2010 para 2011. Essas usinas nucleares tinham 4 na pauta. Eu fiz uma crítica tremenda a isso dentro da consulta pública do Ministério de Minas e Energias. E aí vem um novo grupo aí querendo ressuscitar um elefante branco, gastar mais 15 bilhões. E aqui eu deixo o recado e já passo a palavra. Tá? Com 15 bilhões, eu praticamente reconstruo, junto com os meus sinergéticos, e reconstruo toda a matriz energética brasileira, que é uma sucata. É uma sucata. Mesmo com as concessionárias que compraram agora recentemente. Não vou entrar no detalhe, porque nós já falamos isso várias vezes nas lives anteriores. Então, eu passo a palavra ao Renato. Eu acho que o Castelo vai voltar já aí. E vamos em frente, por favor. Muito bem, Paulo. Também tenho acompanhado toda essa movimentação e muito me entristece ouvir isso, porque o resgate ambiental urbano, o resgate civilizatório que nós sinergéticos propomos, estamos alertando a sociedade todo, no geral, é uma realidade. Né? Nós estamos com esse limiar, ou nós estamos na fronteira de tudo isso, dessa mudança. Se não nos prepararmos, realmente será um desastre muito grande mesmo, que o Brasil vai sofrer bastante. A especulação civilizatória passa por vários vetores, imobiliário, econômico, financeiro, e não para. Não para e parece que não vai parar. Paulo também usou bem a
a palavra conscupiscência, porque ela vem dos primórdios da formação do mundo e nos acompanha até hoje. Em vários pontos da história, ela se renova, ela aparece, e a gente se dá conta dessa cobiça, dessa situação que o mundo tem de não soluções, né? Por não dialogar, por não propor, por não aceitar certas mudanças. Eu vejo com muita preocupação toda essa situação. O exemplo mais real que nós tivemos, o momentâneo, o atual, foi o problema de Israel, né? Com situações bélicas de agressividade sem limites, né? Que Israel sofreu. E a civilização não está se dando o trabalho, como bem pontuou Paulo, desse diálogo. Cada um toma a decisão que acha que deve tomar. Isso, o mecanismo, pontuou também muito bem o professor Castelo, isso não funciona assim. A dinâmica da vida não funciona assim. Se você olhar o universo, ele tem normas, ele tem leis praticamente imutáveis. Isso tudo dentro de um contexto galáctico, interplanetário. E quando acontece de alguma situação estremecer essa física quântica muito bem colocada, é um susto no universo. Até grandes autores já fizeram até filmes e previsões de que teria de um grande meteoro. Tal. É uma catástrofe assim, imensa, que ninguém tem capacidade de calcular ou de prever ou de mudar essa situação, porque é uma coisa tão grande, tão imensa. Então, isso está acontecendo. Paulo pontuou muito bem dentro da lógica da economia e do resgate civilizatório. Eu vejo dessa forma também. Isso me entristece, saber que o mundo está degradando tudo, né? Os mares estão poluídos, a economia está à bancarrota, o ser humano já é praticamente um objeto dentro de todo esse sistema, onde não se calcula o bem-estar social, como muito bem pontuou Paulo. O que é que eu preciso para viver em paz com a minha família, dentro do meu apartamento, dentro da minha casa, dentro da minha fazenda, dentro da minha kitnet, ou dentro de um barraco, por exemplo? O que é que eu preciso para estar em paz? Para que eu possa levantar, dar minha contribuição a esse sistema que está aí montado, dentro daquilo que eu posso fazer, e não daquilo que as pessoas imaginam que eu possa fazer. Eu acredito, sim, que nós estamos contribuindo para a destruição de tudo isso, em ritmo acelerado ainda. Nós, sinergéticos, estamos alertando a humanidade, ao Brasil, aos políticos, aos detentores da legalidade da providência para uma mudança. Senão vai ser um desastre. Eu, já em lives passadas, já propus até politicamente a criação de uma chapa para lançar em 2022, com os moldes sinergéticos, para, da partir daí, tentar implantar no Brasil um resgate civilizatório, aonde a pessoa possa, no mínimo, ter sossego, ter paz para trabalhar, para criar seus filhos, para viver a vida. Porque essa vida ela é única, ela não tem para onde ir, ela não tem um planeta B, um planeta C para a gente ir para lá, não, isso não existe, e não existe. O universo ele é frio, ele é vazio, ele é movido por energias cósmicas e quânticas, muito bem feito pela obra do maior arquiteto do mundo, que é a criatura divina, Deus. Que nós não temos capacidade sequer de calcular tudo isso. Quanto mais fazer. Então, o pouco que nos resta
é cuidar do nosso ambiente terreno, da terra, que tenha essa situação até de revezamento de situações, que é a transferência do conhecimento através dos professores. Mexem em vetores dentro da educação que virou um desastre na sociedade brasileira e com influência mundial. É um desastre. Aquele que não reconhecer isso está contribuindo ainda mais para que o desastre seja muito maior. Eu, como sinergético, ainda acredito que nós, seres humanos, criaturas de Deus, podemos trabalhar em parceria, não só com Deus, que criou tudo isso, como entre nós mesmos, através de um feedback, através de um backlog, de troca de conhecimentos de situações, para busca de soluções para nós mesmos. O que eu vejo no mundo atualmente se diz o direito de defesa, mas o direito de defesa, passa em destruir o meu inimigo, que, por sua vez, o inimigo, pensando que vai ser atacado, age mais ainda na destruição minha. Então, fica essa situação de confronto e de conflito. Meu Deus, eu encerro por aqui, porque, é como eu disse na colocação, muita coisa me entristece desse país. Temos que novas mudanças. Isso é inevitável. Professor Castelo, a palavra está com o senhor. Pode falar. Não, está sem áudio. Ah, tá. Agora veio. Agora sim. Meus amigos Sinergético, Paulo, Key e Nonato, nós, nessa distância geográfica e aqui frente a frente, isso sinaliza a necessidade de compreendermos como é que o mundo está funcionando hoje. Como o Nonato falou, o inimigo não precisa necessariamente estar próximo fisicamente. Ele pode ser atacado ou atacar à distância. E é exatamente aí que reside o vetor, tanto do que Nonato falou, bem como da própria solução. Eu não preciso estar perto de uma pessoa para conquistá-la, a chamá-la à negociação. E se essa pessoa, mesmo estando distante geograficamente, tiver a mesma consciência, a gente vai aparar as arestas e vamos readquirir a harmonia tão necessária para a humanidade dinamizar a vida. Há necessidade, sim, e o sinergético entra exatamente aí. O sinergético é uma dinâmica ressonante. Todos têm que falar a mesma língua, todos têm que participar, todos têm que contribuir, todos têm que ver que o sentido coletivo é o que tem que funcionar. Nós vivemos numa sociedade, como o termo diz aí, da concupiscência, que é o apego aos bens e outros substantivos que poderia colocar, mas, sobretudo, a cobiça. As pessoas estão cobiçosas, em vez de contribuir para que as soluções existam e possa produzir harmonia na sociedade, as pessoas se apegam à cobiça, querem subtrair. Ah, você está supostamente tentando me atacar, então eu já vou cobiçar essa presunção e já vou dar um contra-ataque. Aí acaba-se a harmonia. Nós precisamos, nesses momentos dificílimos pelos quais a humanidade passa, a necessidade de refletir. Eu vi esses dias aí uma negociação entre Israel e o Hamas, lá na faixa de Gaza, os palestinos, alguém chamou para se reconciliar,
sentaram à mesa, discutiram qualquer coisa, meia hora depois já tinha voltado tudo, começaram a atacar de novo. Enquanto não houver uma decisão coletiva de massa, vamos contemplar, né, a degradação da sociedade humana. É importante que a gente tenha aqui, como cinegético, dando a nossa contribuição dessa revolução civilizatória, da importância que é a gente se harmonizar. Nós estamos aqui há algum tempo já conversando e cada um de nós aqui temos pontos de vista que às vezes são divergentes. No entanto, eles não objetivam atacar nem os outros. Nós sustentamos as nossas teses, mas proativamente contribuindo para que a gente possa dar a nossa participação, oferecer a nossa participação a quem quer que seja, que esteja precisando e demonstrando que há necessidade, sim, de resgatar a harmonia para que a vida possa continuar. Quero desejar a todos aí um bom final de semana, energia para todos, alegria, motivação. Vamos ter esperança, vamos renovar as nossas esperanças, porque aquilo que Nonato falou, Jesus dizendo, eu não te condeno. Segue em paz, não volte a fazer aquilo de novo para que algo pior não lhe aconteça. Vamos seguir em paz uns com os outros, seguir em paz em busca do sinergético, em busca do conceito de harmonia para que as coisas se acertem. Um grande abraço. Obrigado, Castelo, Nonato, obrigado pelos comentários de vocês. E como o Castelo acabou de colocar, nós estamos naquele momento em que todo mundo atira a pedra, né? Que todo mundo joga uma coisa no outro, tentando se defender, antes de mais nada, pelos seus próprios conceitos equivocados. Isso tem uma raiz realmente dentro da questão teórica das macroeconomias que regeram o planeta nesses últimos séculos, né? Talvez 3 séculos, no mínimo, de tentativas e erros de estabelecer processos, vamos dizer assim, civilizatórios que sejam, no mínimo, bem, que respeite o ser humano na sua essência de ser humano. Porque, do contrário, vira uma situação animalesca. Não tem como você fazer uma transação comercial sem o mínimo de respeito às pessoas. Tá? Ao momento que as leis naturais do mercado jogam que você tem que matar o seu próximo para manter o seu negócio funcionando, a coisa perde o controle. Né? Quando isso está no nível de pessoa, já é muito problemático. Quando isso vira para uma situação de Estado, aí é perda total. O Estado ou os Estados, ou seja, aqueles países com as suas respectivas nações constituídas de alguma forma, não pode ter essa lei do cão como mote de sobrevivência dos seus respectivos Estados. Existe uma série de erros estruturados dentro da própria matriz econômica que nos trouxe até aqui. Vou resumir isso como foi citado 2 vezes aí, as questões bíblicas. Né? A mulher adúltera foi pega em pleno ato de adultério e foi perseguida por um grupo que queria apedrejá-la, como a lei do passado assim determinava. Quem fosse pego em ato, né, de adultério seria apedrejado. Por sorte dela, encontrou com Jesus no seu único momento que escrevia na areia. Não sei se vocês sabem disso. Naquele momento, Jesus Cristo escrevia na areia alguma coisa. Até hoje eu não consegui saber o que ele escreveu. Mas, de qualquer forma, a resposta dela, a resposta que foi dada a ela, né, por conta do seu desespero, foi simples. Esses que te acusam, né, eles não pecaram? Então vamos perguntar, qual de vós pode ter a consciência tão limpa a ponto de jogar uma pedra, né, por condenar essa senhora em adultério? Então, obviamente, com a lei mosaica tinha quase 633 mandamentos,
apartamentos, uma coisa desse nível, né? 615, 615 apartamentos, todos eles tinham algum tipo de pecado. Certo? Então, ninguém se sentiu livre ou limpo o suficiente para exercer o juízo sobre uma outra pessoa que adulterou num determinado momento. Então, esse tipo de julgamento, tipo de posição, nós estamos vendo hoje nas lives, nas notícias de instituições de mídia. As pessoas, os editores, perderam o senso de falar: eu tenho capacidade, eu tenho lisura, eu tenho status tão limpo que eu posso jogar uma pedra em cima de quem quer que seja. Nós vimos aí, agora voltando no caso real, o que está acontecendo na CPI, aí da questão do Covid, né? CPI do que foi feito no governo. Todo mundo fica xingando um ou outro, né? É de vagabundo para baixo agora. Xinga de vagabundo como se estivesse falando numa zona, né? Assim, oh, seu vagabundo, tá? Ou o outro pega ainda para ratificar ainda certas posições, junta o seu governo, o seu staff, vamos chamar assim, a sua nobreza, né? Os seus primeiro escalão ali, e vai no estado do outro e dá uma blitz no estado do outro, né? Onde o filho daquele vagabundo é o governador. Quer dizer, o que é isso? É uma afronta? É um desafio? Foram pegos também ex-governadores e ex-ministros num diálogo, uma gravação assim, sem controle, e que foi, vamos dizer, identificado uma certa movimentação de dinheiro junto ao dinheiro federal que foi para o Estado e não foi usado adequadamente. Ora, existem controles administrativos suficientes para que isso seja bem organizado. Não tem essa questão de debate de boca a boca, de cortiço. Por que aqueles que agora chamam os outros de vagabundo não fizeram a devida denúncia há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás? Ninguém sabia o que estava acontecendo no país? Então, você, de novo, eu estou aqui em 10 anos de trabalho, pegando assim a parte mais hardcore, né, a mais concentrada do meu trabalho. Eu entrei 5 vezes no Ministério Público Federal. Eu, que não sou ninguém dentro de certos conceitos, 5 vezes. Não, está errado, tem que fazer, principalmente no setor elétrico. Eu fiz meu papel de cidadão, alguns até prosperaram, e outros tiveram efetiva, um só teve efetivo desdobramento e aconteceram, de fato, as coisas que estavam sendo questionadas na justificativa da denúncia no Ministério Público. Esse é um instrumento legal. Certo? Então, ficar jogando, né, impropérios um para o outro, seja de que lado for, é muito preocupante. Castelo e o Nonato colocou também muito bem, a preocupação civilizatória tem que ser respeitada, pessoas, e nós vamos realmente buscar, via política séria, sustentável, responsável, economicamente viável para todo mundo, um espaço nesse pleito para o ano que vem. Não definimos ainda algumas coisas, mas não ficará em branco. E usaremos de todas as forças possíveis para exercer o livre direito de buscar influenciar no destino da nossa nação, no destino das nossas famílias, no destino dos nossos netos e assim por diante. E vamos buscar isso, sim. Né? Essa reorganização do Sinergético está preocupado com isso, tem mantido muito contato. Vamos partir também, viu, Castelo, para a parte física, que é da eletrônica, das soluções locais, a revelia daqueles que estão praticando dumping. Eu não vou dar o nome da empresa, mas assim que eu tiver, eu vou fazer uma manifestação no CAD. Viu, Castelo? Nós temos que ficar atentos sobre isso. E se temos que chegar até o ponto de chamar o Rodrigo, tá? O Rodrigo, o presidente daquela associação aí que cuida de certo setor, do setor energético. Tá?
Então, nós temos que tomar responsabilidades para que atinjamos o resultado que esperamos nessas lives. O tempo passou, nós estamos praticamente, por conta da Fundação Getúlio Vargas, eu já estou lá no final, muito bem colocado, agradeço tudo que tem acontecido na TV, que é uma referência acadêmica. Então, está no momento de fazer a obra e a abordagem adequada para mudar o rumo das coisas. Vai ser de hoje para amanhã? Dificilmente, porque as forças que estão aí são titânicas, no mau sentido. No mau sentido. Então, a escolha de um ente, de uma entidade, de uma instituição para exercer vamos dizer, o privilégio de fazer uma obra que colocaria o Brasil em evidência mundial, como o Nonato colocou, que nós temos que exercer esse papel. Nós somos o único povo tão plural que nós não temos uma resistência interna, que um problema interno que possa se pôr acima, né, das questões pessoais. Todos eles são negociados, são conversados, são tratados, nem religioso, nem ideológico, nem de raça, nada. A não ser uma meia dúzia aí de uma classe, que eu não vou dar nem a escala dela, né, de 0 a 10, em que ela se enquadra, que é cheio de mimimi, cheio de mimimi. Ai, porque aquele, não sei o quê. Faça-me um favor, o Brasil não tem isso, não. Né? Bem fez as Forças Armadas, que pulverizou o Brasil com todas as suas pessoas que aderiram, que foram para as Forças Armadas. Você encontra lá desde o índio, o matuto, o caboclo, até o alemão ariano, como ele se acha, né? E um lord inglês, né, que normalmente na Marinha, né, Castelo? Tem uns lá que se acham literalmente um lord inglês, né, com direito quase a uma carruagem igual da Lady Di, que passou outro dia. Então, são coisas que o Brasil consegue mesclar, e terminar quase em futebol, no mínimo, né? Quando não termina em pizza. Aí vem gente querendo criar caso de fazer futrica aqui dentro, e eu vou dar o nome certo para não ficarem com dúvida. Todos, ou miliciano ou bandido, tá? Para ficar bem claro. Tá certo? Aquele famigerado e triste evento, que é o que o Castelo, o Renato falou agora há pouco, da desgraça do modelo civilizatório, 28 assassinatos, tá? Lá no Rio de Janeiro. Eu conheço aquela comunidade, eu conheço aquilo, eu entrei lá porque aconteceram fatos no passado. Então, eu digo o seguinte: o poder de polícia do Estado tem que ter inteligência e poder de monopolizar ou, vamos dizer assim, limitar a ação até do pior dos delinquentes, mas jamais fuzilá-los, a não ser que seja realmente em última instância. Tá? Mas 28-1, ou 27-1, por o total de mortes lá, não é um 7-1 de futebol, não. Então, tem o seu peso, tem o seu cuidado social para ser administrado. As comunidades estão com um problema, sim, econômico muito grave. As opções são pequenas, a classe média está já sem condições de se auto-remunerar. Certo? E a classe média alta, dos altos funcionários públicos, devidamente regado a um bom jeton, né? Alguma boa parcela aí financeira do Estado, tem que ter a noção da sua pequenez. Porque são funcionários públicos, certo? Não pertencem ao setor produtivo, não tem que facilitar para o setor produtivo, mas tem que ser fiscal do setor produtivo. E, para isso, ele não pode se vender a vil metal. Esses são problemas. Entendeu? O pessoal não entende qual era, no tempo da nobreza, o que diferenciava o nobre do burguês, vamos chamar assim, ou do empregado, ou do trabalhador. Para mim, todo mundo é trabalhador, cada um de um jeito, mas vamos botar os termos mais, né,
empregado, o burguês e a nobreza. Qual é a distinção entre eles? Aproveitando o que foi dito aqui até agora. O trabalhador vive para sua subsistência. Isso está nos anais da economia, não é eu que estou inventando. Quem lê a história do pensamento econômico vai ver. O trabalhador trabalha para se comer. Resumidamente, é isso. E, obviamente, ele, às vezes, a poupança dele para o futuro, quando ele ficar velho, são os filhos. Então, criticar que aquela classe trabalhadora faz filho demais é porque o sistema de previdência não os protege. Então, qual é a proteção de uma mãe que trabalhou na casa de terceiros para manter limpo e tal? Quem vai cuidar dela quando ela tiver mais de 60 anos e ela não conseguir ir para os devidos trabalhos? São os filhos. Esse é o sistema de previdência. O Estado tentou fazer, mas já destruíram isso também. Né? O burguês, o que faz? O burguês tenta, vou simplificar, né? Porque existem vários poderes, vamos simplificar, ele tem que capitalizar o trabalho dele na formação dos processos de estoque, giro de capital e assim por diante. O que acontece atualmente? Esse senhor, esse indivíduo, que não é mais uma pessoa, né? É uma condição socioeconômica, hoje ele está sem condições de manter os seus respectivos ganha subsistência, mesmo explorando a mão de obra no sentido bom, explorar, assim, empregar e mantê-lo trabalhando, porque nem a segurança empresarial dele está adequada. Por quê? Porque um sistema, aí esse é o sistema especulativo, dominou essas duas classes. Os dois estão subjugados ao capital improdutivo, o lixo do sistema financeiro moderno. Tá? Isso é uma teoria macroeconômica, não sou eu que estou inventando também, não. Outra coisa, aí sobrou o nobre. Qual é a condição do nobre? O Castelo, às vezes, me chama de nobre amigo. Né? Nós temos aí o nobre, né? Na UNB, então tem o nobre, o Monato também. O nobre é aquele que não se vende por nada. É a essência do valor. Ou seja, eu não vou me vender para ganhar 1 milhão, 10 milhões ou 1 centavo. Não vou me vender. Está entendendo? Então, temos que chegar a esse consenso. O nobre não se vende. Não é que ele não goste de dinheiro, ou não goste de riqueza, ou de estar bem. Ele simplesmente não se vende. Tá? Então, isso, no passado, ele tinha esse nome porque não se vendia. Tanto que era a realeza. Tá? Então, o que nós temos hoje, que não existe mais o nobre, todos eles que deveriam ser, vamos dizer, no modelo republicano e não monárquico, né? O nobre deveria ser aquela alta cúpula devidamente instruída e com estudo, como eu falei no início da nossa conversa aqui, estudo suficiente para detectar aonde está a verdade dos fatos. Então, ele tem que ter uma isenção genérica de todos os setores da sociedade para exercer o seu poder de juízo, em primeiro lugar. Juízo não necessariamente do juízo judicial, mas sim no juízo de racionalidade. Certo? E tem que ter o poder de análise, que é o poder do Estado a interferir na economia para dissecar um problema e achar a essência do que seria a verdade da causa daquele problema. Então, quando o nosso Estado ou os nossos agentes de Estado se comportam como se fosse um bando a ponto de sair do Planalto para ir para um Estado fazer uma blitz, a coisa está no final dos tempos. Nos tempos desse Estado brasileiro. E, para piorar disso tudo, que criou-se, do outro lado, uma pseudo-oposição, baseado num sujeito que já está mais queimado do que fogo da Amazônia, né? Floresta da Amazônia, e está aí arregimentando um bloco de mesmos. Para quê? Aqui fica a denúncia, nossa, que sinergética. Para atrapalhar o processo de evolução política do nosso país. Porque um que ficou 28 anos lá não aprendeu nada, fica relembrando 64. O outro que está entrando, que era vamos dizer assim, um boi de piranha, um usado também, que vai fazer contra-oposição ao mesmo tipo de pensamento. Só que ele é um
encrenca esquerda. Então, tem que ser denunciado que esse sujeito só atrapalhou também. Esse sujeito ele tem barbinha, eu não vou falar de outras características dele, em respeito à pessoa dele. Ele tem outras características bem mais conhecidas, né? Está aí arregimentando uma série de indivíduos, zumbis políticos, para polarizar o ano que vem e não aparecer nenhuma nova liderança, no mínimo, inteligente o suficiente. Mas nós, aqui, Sinergético, nós vamos construir essa inteligência e vamos bater nesses dois pseudos políticos. Tá certo, Donato? Está certíssimo. Vamos junto? E pronto. E o partido que estiver disposto a realmente criar uma nova postura séria, independente desses dois asseclas do sistema, que nos procurem, porque nós estamos abertos também, apesar do partido a qual pertencemos. Coligação serão bem-vindas, né? Abordagem, debate, esse espaço está aberto, público ou fechado, nós vamos manter o nosso espaço aqui de conversa. Eu fecho por aqui, agradeço. Castelo, Donato, mais alguma opinião rápida? Bom, eu agradeço também a você, Paulo, mais uma oportunidade. Nós estamos aqui com nossos colegas que nos ouvem, que estão aí do outro lado da live e tal. Eu gostaria apenas de frisar também, dentro desse sistema de resgate ambiental, né, que aqui nos Estados Unidos, onde moro, já estão providenciando a abertura econômica do país. Né? E li já em alguns periódicos, né, uma cifra fantástica, que é isso que eu gostaria de deixar aqui. Estados Unidos tem aproximadamente um pouco mais de 380 milhões de habitantes. Né? E o verão americano começa agora. Tá? Maio, junho, julho, agosto. Tá? Depois vem o frio novamente, as 4 estações do ano vão girando. A previsão de receber 200 milhões de turistas. Metade da população dos Estados Unidos. Não? Então, eles estão preparando o país para receber quase 200 milhões de turistas. Bem certo que isso não é uma massa concentrada em um só lugar. Vão para Nova York, para Los Angeles, para isso, para Nebraska, para lá, para Miami, para blá, 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 blá. E querem movimentar, a previsão de movimentar quase 5 trilhões de dólares só em alguns meses do turismo. Então, fica aqui também o meu apelo ao Brasil, que o turismo é uma indústria sem fumaça. Por favor, que os nossos políticos, nossos pensem bem. Nós temos um potencial turístico muito grande. Paulo, contigo. Aí me despeço dos amigos, com um bom fim de semana a todos. Bom, sem fumaça, contanto que seja sinergeticamente alimentado, né? Porque se for com o petróleo nos transatlânticos ou no avião, meu caro, esse polui sozinho mais do que todo o resto do planeta. É ou não é, Castelo? Fecha aí, Castelo. Pois é. Um abraço a todos, parabéns aí aos amigos, né, que pontuaram bem. Foi uma reflexão bem objetiva, proativa, contributiva, para que a gente possa ir caminhando otimista. Energia a todos. Energia, sinergia. Boa energia a todos. Então, até a semana que vem, se Deus permitir, ainda estarei por Brasília. Fico muito agradecido aos lives, likes e assistência em geral. E fecho aqui.